sua vida. São 6 horas mais 57 minutos, 6h57. Nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura. Você que acompanha a gente aí pelas nossas plataformas digitais, já está acompanhando também os nossos comentaristas por aqui, porque hoje tem informação importante. Hoje nós vamos repercutir aqui com os nossos comentaristas. Estamos aguardando também a chegada aqui online do Arão Josino, que também vai participar, ele que tem o quadro com a sua opinião toda segunda, quarta e sexta. Hoje é dia, portanto, segunda-feira é dia de ponto de vista aqui no Repórter Cultura. Não seria o dia do Política com Pimenta, mas em função das circunstâncias e da situação e das eleições, do resultado das eleições lá na Argentina, nós estamos fazendo aí um quadro de comentários aqui no nosso giro de informação, nosso giro de notícia diferente hoje, para comentar o resultado das eleições na Argentina. Primeiramente, vamos cumprimentando então os nossos comentaristas do Política com Pimenta. Osmar Campreguer, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes e bom dia a quem está nos assistindo e a nossa equipe técnica. Doutor Gilberto, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair, bom dia a todos que nos veem e ouvem. Muito bem, vamos lá. Então, ontem tivemos aí as eleições na Argentina. As pesquisas já apontavam aí que as eleições seriam apertadas e que uma leve vantagem para o Javier Milei. Mas o que acabou acontecendo foi uma vitória com uma certa margem de conforto aí para o Javier Milei. Afinal, 55 a 44, praticamente 11 pontos aí a diferença para o Javier Milei. Quero primeiramente os comentários iniciais aí sobre o resultado dessas eleições. Eu começo com o doutor Gilberto. Doutor Gilberto, qual a sua visão, seu parecer a respeito dos resultados da eleição lá na Argentina? Diferentemente do primeiro turno, onde o Massa ganhou, o segundo turno o Milei levou. Com 11 pontos percentuais à frente do segundo colocado. Isso significa uma quantidade de votos enorme. Ele conseguiu penetrar no coração, na alma do eleitor argentino. Eu acredito que principalmente seja esse eleitor mais jovem, que vê a necessidade de ter um futuro mais à frente, e optou pela mudança. As propostas do Milei, algumas são um tanto avançadas e outras são avançadas, mas eu vejo principalmente que houve o esgotamento desse sistema de governo que imperava por lá, onde um determinado grupo fazia parte de um partido político e governava para esse partido político com as pessoas que o compõem. Isso esgotou. A população argentina está num nível de empobrecimento avançado. Ontem dito pelo próprio Milei que ele considera que 50% da população está pobre, está na linha de pobreza, e abaixo da linha de pobreza já estão 10% da população. Então chegou o momento do sol raiar, da liberdade raiar na Argentina. Recebo com essa boa nova como importante, não só para a América Latina, para a América do Sul, que demonstra que há a possibilidade de largar esse tipo de proposta, que é o tipo de governo que acontece no Brasil, onde um determinado partido assume o poder e governa para os seus integrantes, e a população fica de lado. Penso que a Argentina vai conseguir dar a volta por cima, vai. Esse choque de gestão que está sendo proposto vai resolver alguma coisa, e principalmente a redução do Estado, a redução da cobrança dos impostos, a redução do Estado em cima do contribuinte, do eleitor, do cidadão. Deixe o povo viver, dê liberdade ao povo, a produção vai aumentar, o consumo vai aumentar. Desejo
que isso ocorra na Argentina o mais breve possível e que no Brasil também ocorra o mais breve possível. Osmar, seu comentário inicial, então, seu parecer sobre esse resultado lá das eleições da Argentina. Bom, o resultado, de certa forma, não é que foi surpreendente, mas, de certa forma, contrariou um pouco até nossas expectativas. Quando comentamos no dia 19 de outubro lá, aparentemente, naquele momento, a fatura estava liquidada a favor do Sérgio Massa. Naquele momento, fazendo a conta de que com a 36 mais 9 da esquerda e mais alguma coisa da direita, da Bullrich, seria suficiente para seria seria possível uma vitória do Sérgio Massa. Entretanto, me parece que os eleitores da Bullrich, da Patrícia Bullrich lá, passaram todos para o Milei. Então, esse é um fator importante, porque praticamente ficou o Milei recebeu todos os votos que foram uns 24% dos votos da Patrícia Bullrich foram para ele. E os 9% da esquerda, lá dos dois candidatos que ficaram o terceiro e quarto colocado, foram para o Sérgio Massa. Então, de fato, parece que o Sérgio Massa não conseguiu atrair os votos, pouquíssimos votos do outro centro lá do partido mais moderado, que era a Patrícia Bullrich. Isso foi decisivo. Com relação aos resultados, com relação ao futuro, o desafio é grande demais, né? E vamos ver se seria muito bom que o Milei desse certo como governo, porque ao mesmo tempo ele pressionaria nossos governantes aqui a buscar soluções similares e não gambiarras como os governos têm feito, para se manter no poder, para se perpetuar no poder. Isso eu acho que é um ponto positivo. Mas o governo precisa, e os desafios são enormes para ele, porque ele tem muita gente andando de andador social. E se ele tirar o andador de todos, vai cair muita gente, e talvez a gente que precisa do andador, e também tem gente que não precisa. Então, é uma situação difícil, mas eu até gostei mais que já após a vitória, o discurso foi moderado, foi mais centrado, porque agora ele virou vidraça. E agora ele precisa mostrar serviço, porque conversa não vai adiantar nada, porque daqui a 4 anos, se ele não mostrar serviço, vai voltar a esse grupo ou um grupo parecido no poder. Chegou por aqui. O prefeito ali antes. Seja bem-vindo, prefeito. Então está conosco aí o Arão Josino também. Arão Josino, muito bom dia. E vamos lá, Arão. Muito bom dia, e já para o seu comentário também, suas primeiras impressões aí a respeito do resultado das eleições lá na Argentina no dia de ontem, Arão. Bom dia. Bom dia aos meus colegas aí da Rádio Cultura, bom dia a todos os ouvintes. Muito bom conversar com vocês nessa manhã de segunda-feira e comentar um pouquinho aí então sobre o que aconteceu na Argentina, nosso país vizinho. Eu havia apostado com o Odair que daria Milei, né, Odair? Pois é. E é o sentimento da mudança, né? É o sentimento quando uma população, quando uma comunidade, ela deseja a mudança, nada segura essa mudança, né? E a Argentina queria isso nesse momento. Ela queria virar a página e tentar novamente. A gente sabe que uma inflação aí de mais de 140%, uma situação de pobreza muito grande. Tive um amigo que foi à Argentina faz 2 semanas, os relatos dele me impressionaram ainda mais, com uma economia totalmente agitada, né? Você tem esse sentimento de mudança, e Milei vem justamente para fazer, com essa onda, né? Para fazer aquilo que os argentinos querem nesse momento, mudar. Vai dar certo? Não se sabe, né? Só testando, só tentando, para a gente ver no que isso vai dar. Agora, tiveram alguns pontos ontem que me chamaram bastante atenção, começando por esse discurso mais moderado de Milei pós-vitória. De fato, ele fez um discurso muito mais estadista do que antipolítico, como ele sempre foi, né? Ele ganhou os holofotes na Argentina por ser um antipolítico.
por ser diferente daquilo tudo que se apresentava na política argentina. Então, isso já chamou bastante a atenção. Ele usou três falas, né, que me chamaram muito a atenção. Democracia, comércio livre e paz. E foi dessa forma que ele definiu como será a gestão dele. Então, democracia, que é algo muito forte, comércio livre, que é aquilo que ele tanto defende, que é a liberdade, e paz, que é o que ele quer para o país. E uma outra frase que me chamou muito a atenção foi: terminou uma forma de fazer política e começou outra. Eu vejo que agora os holofotes de toda a América, né, a América do Sul principalmente, estão voltados ao governo Milei, porque Milei é totalmente diferente daquilo que a gente já viu, por exemplo, aqui no Brasil. Não dá para comparar Milei com Bolsonaro. Dá sim para comparar Milei com Bolsonaro na eleição, no processo de mudança. Agora, no jeito de ser, eu vejo uma diferença bastante grande entre os dois. Bolsonaro muito mais conservador, aquele conservadorismo dos costumes, Milei muito mais liberal, né? Liberal na economia. E é impressionante como a Argentina fez com que o processo eleitoral fosse voltado às questões econômicas, diferente do Brasil. No Brasil, praticamente não se discutiu questões econômicas, não se falou tanto sobre economia. Na Argentina, não. Na Argentina, esse foi o mote, e por isso que Milei se destacou, porque Milei defende algo totalmente diferente para a economia argentina do que aqueles demais que estavam disputando a eleição. Então, uma eleição interessante, que chama a atenção, e com certeza uma eleição, um governo, né, em que todos irão acompanhar, porque pode ser uma grande novidade aí para a América do Sul, um governo como os cientistas políticos, os comentaristas chamam, né, ultraliberal. Vamos ver o que será esse governo ultraliberal de Milei. Pois é, e eu gostaria agora do comentário de vocês a respeito de duas situações. A primeira, do processo eleitoral na Argentina, um processo eleitoral que foi com cédula eleitoral, e me parece que a apuração foi até mais rápida do que a nossa aqui com urna eletrônica. Então eu quero um comentário sobre o processo eleitoral. E a outra questão, como deverá ser a relação entre Brasil e Argentina a partir do momento em que o Lula se manifestou, né, falando da democracia, que venceu a democracia, mas em nenhum momento ele citou Javier Milei. Já há indícios de que ele não vai participar da posse do Milei, já... Essa situação ainda não é uma informação confirmada, mas já há boatos correndo ali entre os principais políticos da esquerda de que o Lula não vai participar dessa posse. Enfim, como deverá ficar a relação entre Brasil e Argentina? E também um comentário sobre o processo eleitoral. Lá começo esse comentário dessa vez com o Osmar. Bom, com relação ao processo eleitoral, ele foi rápido. Não foi tão rápido quanto o nosso, mas foi bastante rápido. Com relação e só comprou, inclusive já tinha discussão sobre fraude, sobre cédula. Antes da abertura das urnas existia uma discussão, um acusando o outro de ter fraudado alguma coisa ali. Mas, voltando, bom, com relação às relações Brasil-Argentina, acho que elas vão estar... vamos supor, não rompidas, mas assim, de um certo contragosto, eles vão ter que se relacionar, e através dos embaixadores, através dos canais diplomáticos, mas eu acredito que vai ser essa relação. Com relação à própria reação do presidente Lula, ele de fato, ele se manifestou assim de forma meia dúbia, e acredito que ele vai esperar um aceno do Milei, porque afinal de contas foi o Milei quem atirou nele primeiro, e deveria ser dele a iniciativa de aproximação. Mas acredito que não vai haver afagos, vai ser uma relação pragmática somente, sem afagos um para o outro. Com relação à política em geral, como o prefeito Josino falou, a América Latina ela tem se pautado por uma situação. Uma época foram as ditaduras, o golpe de Estado, todos os países praticamente tiveram golpe de Estado e ditaduras.
Posteriormente, houve abertura. Todos os países que fizeram abertura. Depois fizeram congelamentos. Todos os países, ou boa parte deles, fizeram congelamentos. Depois voltou à esquerda. Praticamente boa parte dos países tiveram essa tendência. O sucesso do Milei depende muito disso. Se o Milei fizer sucesso, se fizer uma gestão boa, vai ser uma luz para a América Latina, porque, no meu ponto de vista, o ciclo do PT no Brasil, por exemplo, está se esgotando com a saída do Lula. E vai ser uma tendência a América Latina se voltar para o centro ou para o centro-direita. Acredito que essa seja uma tendência, porque, na minha opinião, o PT se exauriu, o tipo de governo se exauriu, e 26 talvez seja o último ano que ele ainda vai estar competitivo. Saindo o Lula da liderança, ele vai estar disperso. Então, não tem mais essa força que tem hoje. Penso que no Brasil, o Brasil hoje, os grandes derrotados não diria, mas quem impactou é na vida do presidente Lula, que preferia o Massa, e acho bom isso, porque aquela companheirada acha um exagero, todo mundo ali ser consensual, é bom uma voz divergente também nesse grupo. E eu também vejo, de certa forma, a ofuscação da figura do Jair Bolsonaro para a América Latina, porque agora a estrela vai ser Javier Milei, porque é ele que é o ícone no momento na política da América Latina. Então, em termos mundiais, o Brasil deixa o protagonismo com Bolsonaro, vamos dizer assim, e passa para Milei. E por incrível que pareça, a Argentina tem o Papa, tem o Messi e agora tem Milei, que são ícones, vamos dizer assim, no segmento que eles estão. E o Brasil vai ficando em segundo plano, porque o mundo vai estar voltado para a Argentina nesse momento, ou a partir de agora, vamos dizer assim. Tudo bem, eu vou agora com o doutor Gilberto também, para que ele possa fazer o seu comentário a respeito tanto do processo eleitoral, que, doutor Gilberto, deve ter sido um pouquinho mais barato que a nossa justiça eleitoral aqui, né? É exatamente isso que eu queria comentar. Lá o processo eleitoral é muito simples. Os eleitores vão à urna, votam em cédulas de papel, essas cédulas são colocadas na urna, e ao final do período eleitoral, do horário eleitoral, na própria sessão é feita a contagem, com acompanhamento de fiscais, dos partidos envolvidos, as pessoas acompanham a contagem, verificam a situação toda e repassam para a somatória geral. Isso é muito barato, não precisa urna eletrônica, essa situação toda que se cria aqui no Brasil para esse tipo de situação, demonstrando uma modernidade que eu não vejo necessária, porque o poder emana do povo e seu nome deve ser exercido, e ali a população, o povo está fazendo a fiscalização. Se houver alguma dúvida, há plenas condições de recontagem daqueles votos físicos que estão na urna. É fácil, simples, objetivo. Não tem que criar soluções mágicas. Com relação à eleição, eu vejo esse tipo de modalidade como a melhor que pode existir. Eu só queria complementar que o Osmar esqueceu de dizer que a Argentina tem a Copa do Mundo também. Outra coisa, realmente eu concordo que o Milei ele vai ficar agora muito mais visível, a Argentina, por conseguinte, vai ficar muito mais visível mundialmente e vai servir com certeza de farol para a América do Sul, para a América Latina, a administração que ele fizer. Ele está numa condição que não pode errar. Na verdade, na campanha existe um tipo de discurso onde você tem que justamente buscar o apoio do eleitorado, se fazer visível, é o que ele fez, com a capacidade se mostrou visível muito fortemente, e agora, quando ele assume a cadeira como presidente, é lógico que ele vai ser presidente de toda a Argentina. Logo, ele tem que ser moderado.
Ele não pode ficar vociferando da forma como ele fez em muitos dos discursos. No entanto, o que ficou, eu verifiquei que ficou patente a questão da liberdade. Eu bato muito nessa tecla com relação à liberdade. As pessoas têm que ter liberdade. Essa liberdade, há necessidade de que o Estado saia um pouco das costas do trabalhador, das pessoas de bem, e pare de cobrar tanto imposto, porque se parar de cobrar tanto imposto, vai haver um consumo e, por conseguinte, vai haver uma arrecadação maior. Então, não se pode administrar focando só nessa situação. Agora, eu verifico que a reação, a manifestação do governo Lula da Silva, foi pífio, foi fraco, foi rancoroso. Ele poderia ter citado o nome do Milei na sua manifestação, demonstrar que ele não pode ser rancoroso, porque, na verdade, ele se declarou comunista com orgulho e ele foi condenado em todas as instâncias. No entanto, os processos foram anulados por causa do CEP. Então, o Milei não faltou com a verdade em nenhum ponto, ele só meteu um dedinho na ferida, que ainda dói, e que, por isso, está levando a esse tipo de conclusão. Eu acho que o nosso parceiro econômico, a Argentina, ele tem tudo para dar certo, e se o Brasil bobear, ele vai nos passar a perna no bom sentido, conseguindo firmar acordos comerciais muito mais rápido do Brasil, porque em função dessa condução libertária, de liberdade que ele pretende, e eu torço para que ele coloque em exercício na Argentina. Muito bem, o Arão, essa situação do processo eleitoral lá na Argentina, apesar de ser na sede do papel foi rápido, a relação entre Brasil e Argentina depois que o Milei chamou o Lula de corrupto e comunista lá durante a campanha, enfim, qual o seu ponto de vista a respeito? Bom, em relação ao processo eleitoral, um processo eleitoral que também deu certo. Eu não sou contrário à nossa urna eletrônica e também não sou contrário à eleição ser feita por cédulas, né? Então, respeito os dois processos eleitorais, não vejo problema quanto a isso. Inclusive, vejo que também o processo eleitoral para o Poder Legislativo aqui no Brasil ele é muito complexo, então é muito difícil a gente fazer esse comparativo. Mas funcionou e a gente precisa valorizar isso. Em relação à relação Lula e Milei, vamos lá, a gente não pode esquecer o seguinte: Milei conversou com seus eleitores, assim como Lula conversa com seus eleitores brasileiros. O eleitor do Lula é contra Milei, assim como o eleitor de Milei é contra Lula. Agora, é evidente que o Brasil precisa da Argentina e a Argentina precisa do Brasil. A Argentina, inclusive, nesse momento, precisa muito mais do Brasil. Então, é evidente que os dois presidentes irão dialogar e irão criar uma relação comercial, fortalecer uma relação comercial. Afinal de contas, Milei defende, inclusive, o liberalismo econômico. Se ele defende o livre comércio, ele não vai colocar o dedo, né, nessas relações comerciais econômicas, porque não é aquilo que ele defende o livre comércio. Então, eu acredito que haverá, sim, uma relação, um país depende do outro, a Argentina precisa sair desse momento complicado da sua economia, e Milei defende a liberdade econômica. Inclusive, quero aqui fazer um adendo àquilo que os meus colegas falaram anteriormente, de que só existe uma forma de gerar riqueza em uma sociedade. É quando o indivíduo faz isso acontecer. Governo nenhum gera riqueza. Governo nenhum faz com que você tenha geração de emprego, né, geração de renda. O governo ele pode estimular ou ele pode atrapalhar. Mas quem gera riqueza é o empresário, o empreendedor e o povo trabalhador. Então, quanto mais liberdade você tiver na economia, mais chance de sucesso. O poder público tem que parar de colocar a mão aonde não deve, e quando coloca o dedo acaba atrapalhando e atrapalhando muito. Então, eu estou bastante otimista com esse olhar do Milei.
Acredito que ele vai ser um presidente diferenciado. Sim, os holofotes agora passam a ser a Argentina, os holofotes da política passam a ser da Argentina, e o mundo inteiro vai acompanhar esse jeito do Milei de governar, e principalmente a América do Sul. Eu acredito também que a gente está encerrando um ciclo, né? Aquele ciclo da esquerda, né? Mesmo o ciclo do político populista, né? A gente está encerrando esse ciclo e a gente está entrando num novo momento, numa nova fase da política internacional. Que bom, é uma política voltada às questões econômicas. É uma política em que o eleitor entendeu de que nós precisamos valorizar as questões econômicas, porque é através da economia que um país vai para frente. Muito bem, quero agradecer a participação dos nossos comentaristas do Política com Pimenta e também o Arão Josino com o seu ponto de vista. Hoje é dia de ponto de vista, então o Arão Josino veio ao vivo aí também para passar o seu ponto de vista a respeito das eleições lá na Argentina. Arão, um bom dia, uma boa semana para você. Obrigado pela participação no Repórter Cultura desta segunda. Obrigado, Daí. Mais uma vez, então, um país elegendo um político antipolítica. Então, é um sinal que a sociedade precisa se ater. Um político antipolítica, que é o que as pessoas estão querendo, uma verdadeira mudança. Um abraço para todo mundo e obrigado pela oportunidade. Doutor Gilberto, um abraço, até amanhã. Amanhã tem Política com Pimenta. Obrigado aí pela participação, doutor Gilberto. Exatamente. Eu vou ficar talvez com as últimas palavras do discurso do Milei ontem, só que não vou pronunciar o palavrão que ele pronunciou por um determinado decoro. Mas liberdade, eu concordo com o Campiguero, Osmar, e concordo com o Arão, que a população tem que ter a liberdade de agir, liberdade de trabalhar, liberdade de empreender, liberdade de consumir e liberdade de viver, dentro da lei, evidentemente. Desejo a todos, Arão e Osmar, Odair e os nossos ouvintes, uma boa semana. Tomara, sempre digo, com sol. O sol já brilhou na Argentina. Esperamos que continue brilhando aqui no nosso sul e evitar mais catástrofe. Osmar, um abraço para você, até amanhã no Política com Pimenta. Bom, complementando, nós precisamos ver o discurso materializado, porque a tarefa é grande e esperamos sucesso, como disse, para ele ser um exemplo para a América Latina, que nós precisamos de soluções diferentes. Desejo aos colegas ótima semana, aos nossos ouvintes também, e até amanhã, então, com o nosso Política com Pimenta. Um abraço, então, são 7